Vamos ouvir com ouvidos psicológicos a leitura de hoje, a primeira leitura da Missa Católica, do Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, 17 e 20. Vamos ouvir a fina intuição do escritor abordando os fenômenos psíquicos e traduzindo tais fenômenos em linguagem espiritual, ou vice-versa. O escritor começa dizendo: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Não é fantástico isso? Herbert Rosenfeld, se conheceu essa passagem, deve ter tido uma experiência de êxtase, né? Porque os ímpios não é outra coisa a não ser a pulsão de destruição que nos habita. Coração da psicanálise de Freud, não descrita por ele inicialmente, mas por Sabina Spielrein, mas que se tornou o coração, a pulsão de destruição da psicanálise de Freud. Essas estruturas, elas armam ciladas sobre o justo, sobre aquela pessoa que tem uma conexão com o seu self bom e que quer fazer coisas boas, quer construir coisas boas. Essa pessoa é alvo das ciladas dessa estrutura ímpia ou dessa estrutura maligna que nos habita. Tem alguma coisa dentro de nós que não quer que nós cresçamos. A gente tem que partir desse pressuposto. Tem alguma coisa dentro de nós que não quer que nós nos tornemos conscientes de nós mesmos. Tem uma oposição ao desenvolvimento, sempre. E um dizia que o inconsciente quer ser consciente, mas não muito. Então tem uma força que nos leva para frente e tem uma força que tenta nos trazer para trás, para o indiferenciado, para a indistinção, para o caos, para o padrão instintivo de se comportar no mundo, de ser no mundo. Tem isso dentro de nós. Provavelmente é isso que os psicanalistas chamam de pulsão de morte. Então, essas estruturas querem armar uma cilada, porque a presença da consciência incomoda o inconsciente. A presença da consciência incomoda o inconsciente. Mas ele vai ter que se revelar de qualquer modo, pelo incômodo. E ao se revelar, não se mostra com benignidade. Se mostra atacando o ego, tentando destruir a pretensão da consciência de se desenvolver. Tu está entendendo como o demônio é psicológico? Se existe como realidade transpessoal, transcendental, metafísica, como nós podemos saber? Como? Nós sabemos uma única coisa, e disso nós sabemos, que alguma coisa que parece concorrer contra o bem nos habita. Nos habita desde a fofoca que nós fazemos das pessoas que nós não gostamos, até ações de maldade em massa que nós podemos também fazer contra as pessoas, como por exemplo, não vaciná-las, né? Não vaciná-las. Né? O texto continua: ele, o justo, se opõe ao nosso modo de agir. Qual é o nosso modo de agir? A maldade. A maldade entendida como o mundo indiferenciado, o caos, a indistinção, a vida livre dos impulsos, não submetidos a qualquer tipo de disciplina. Uma vida pré-genital, diria Freud. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa
disciplina. A consciência moral do ego, ao olhar a instintividade, tenta discipliná-la, no sentido de transformar essa atitude bruta, de sublimar, né? Freud usou a palavra sublimar, essa atitude bruta em alguma coisa que possa ser civilizatória, produtiva, que esteja a serviço do desenvolvimento. Esse é o motivo pelo qual o culto de Dioniso era proibido na polis, na cidade. Ele podia ser feito fora do muro da cidade, onde o caos poderia reinar. Mas onde há organização, obrigatoriamente terá que haver disciplina. E a disciplina é uma prerrogativa do ego, que é capaz de fazer sacrifícios, porque ele é seduzido, né, pelo caos. Em especial quando esse caos é uma oferta erótica. E em geral é. De prazer, em todos os sentidos. Mas ele é obrigado a fazer o sacrifício. Esse é o motivo pelo qual essa palavra é tão importante. Podemos usar outra se essa palavra estiver muito cansada, né? Mas ela é uma palavra bonita. Sacrifício vem de sacer. É tornar sagrado alguma coisa que não é sagrada, no sentido da civilização, do desenvolvimento. Então, esse texto é fantástico. É uma sabedoria, de fato. E é uma sabedoria do inconsciente. Continuemos. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, o que o justo diz. Vamos ver se é verdade o que o justo diz. Se o que o justo diz é verdade, vamos ver se é verdade. Como que nós vamos ver? Isso são as estruturas narcísicas malignas que são oniscientes, segundo Rosenfeld. Isso é fantástico, né? Bom, Rosenfeld era judeu, obviamente, né? Devia estar familiarizado com a tradição judaica, com a tradição de sabedoria, né? Um livro de sabedoria. Então, as estruturas malignas, vamos usar demônio? Podemos usar demônio? Será que os psicólogos deixam a gente já usar essa palavra? Ou não, psicologia é uma coisa, né? Religião é outra coisa, espiritualidade é outra coisa, não podemos misturar, né? Aí dá aquele tom acadêmico, né? Para poder legalizar a fala como se fosse assim um pronunciamento, né? De uma sabedoria incomum, né? Estou cansado disso. Acho que eu cansei disso. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, o que o justo diz. Mas como é que nós vamos saber se o que o justo diz é verdade? Comprovando o que vai acontecer com ele. E o que vai acontecer com ele? Meu querido, se você tem a pretensão de tornar consciente seu inconsciente, você está ferrado, ok? Você está ferrado. Está ferrado no sentido de que você vai ter trabalho, mas vai ter muito trabalho. Você vai se arrepender muitas vezes. E vai querer voltar atrás, mas depois que você ultrapassa este umbral aqui, essa fronteira consciente e inconsciente, aqui não tem volta, aqui é um caminho sem volta. Ou você vai lá no fundo e depois é catapultado para a superfície, não porque você quis, é que você foi catapultado. Ou você fica preso aqui nesse umbral, até compreender o que você está fazendo ali dentro, né? Os depressivos sabem disso, né? As pessoas com pânico também, né? Sabem disso, elas estão presas, né? E estão querendo escapar, ainda não perceberam que devem desistir da tentativa de escapar. E devem prestar atenção no que está acontecendo, no cenário no qual estão aprisionados. Prestar atenção. E Jung usa a palavra betrachten, em alemão, que é traduzido como ter atenção.
Então vamos ver se é verdade o que o justo diz e vamos fazer uma comprovação para ver o que vai acontecer com ele, para ver se ele vai segurar essa onda mesmo de querer bancar o justo, né? O bonitão, você é o justo, não? Vamos ver se tu é o justo mesmo. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos, que nesse caso são os ímpios, né? Então, se você está dizendo que é filho de Deus, nós vamos fazer aqui uma provação contigo, nós vamos fazer um teste contigo, para ver se tu vai ter paciência, se tu vai ter perseverança, se tu vai ter disciplina, se tu vai ajoelhar e dizer, putz, vou ter que ter muita paciência. Se tu vai suportar a noite com insônia, se tu vai ser capaz de desenvolver uma disciplina de oração, de meditação, se tu vai ser capaz de, ao invés de se irritar com as pessoas, tornar-se misericordiosas, ou misericordioso com elas, se você vai ser capaz de produzir, de permitir que o sofrimento produza em você uma metanoia, uma transformação mental. Se você não permitir a transformação, você fica entranhado nesse mundo, angustiado nesse mundo. Mundo perigoso, porque os ímpios aqui, essas estruturas malignas, não estão brincando, né? Elas podem convencer você de uma porção de coisas, inclusive de que a vida não vale a pena, né? Esse é o maior dos perigos. E oferecer isso como se fosse uma libertação. Percebe como essas estruturas são mentirosas, né? Ela oferece uma saída como libertação, quando na verdade é a escravidão selada para toda a eternidade. Que é o demônio. Isso aqui é o demônio. Vou perder meu CRP. Isso aqui é o demônio. O demônio psicológico, né? Não é o demônio transpessoal, porque, repito, né? Não tenho condições de falar a respeito do inimigo, né? Ele é inimigo da salvação, ele é o inimigo da individuação, é o inimigo da consciência. Mas ele é o par da consciência também. A consciência não pode existir sem a presença daquele que faz oposição à consciência. O Cristo não pode existir se não houver o anticristo para justificar o Cristo. Não pode haver só o Cristo sem o anticristo. O Cristo é o Cristo porque ele foi capaz de vencer o anticristo que existe dentro do próprio Cristo. Agora também não agradei, provavelmente. Também não agradei. Mas com 63 anos eu não estou muito preocupado em agradar. Estou só preocupado em falar. E não estou nem preocupado se eu estou certo ou não também. Eu falo sem a necessidade de me pronunciar de uma maneira infalível ou cheio de sabedoria. Não estou interessado em nada disso. Estou interessado em conversar, em dizer o que eu acho e ouvir o que o outro acha, numa atmosfera de amor, uma atmosfera fraterna, considerando-se que eu não sou o dono da verdade, nem o outro também, né? Se nós dois soubermos disso, nós podemos nos enriquecer mutuamente através das reflexões. Voltemos. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Aqui o problema não é exatamente os inimigos, aqui o problema realmente é Deus. Porque é importante que você se sinta filho de Deus. Agora, como é que a gente se sente filho de Deus? Como é isso? Como é que a gente se sente filho de Deus quando está doendo dentro da gente? Quando a angústia está latejando dentro da gente? Como é que a gente faz isso?
A gente tem a sensação até de que Deus nos abandonou. Lembremos de Jó. Como é que a gente faz isso, né? Essa é a grande doquimazia, a grande provação que o ego passa. Ele terá que fazer um salto quântico de grande importância e que não é da natureza dele fazer tal salto quântico. Da natureza dele é agir como Tomé. Eu só vou acreditar se o Senhor aparecer aqui na minha frente, fisicamente. Qual é o salto quântico, então, que o ego tem que fazer? Ele tem que ter fé. Fé, de novo. Sempre a fé. O que é ter fé? Ter fé é experimentar a ausência como uma presença. É ter desistido de encontrar a saída. É ter desenvolvido um estado de contemplação do mundo interno, em que você olha os cenários do teu inconsciente até encontrar o cenário que te libertará. Esse cenário chega a você, não é você que constrói o cenário, meu Deus. Mas eu estava dizendo que é da natureza do ego achar que ele faz tudo, que ele controla tudo, de que ele decide tudo, de que ele, se ele não fizer, não vai acontecer. Como é que a gente se desfaz disso? No cansaço, né? O cansaço? Eu acabei de dizer que eu não me importo mais se alguém está achando isso. Eu cansei, né? Estou cansado. Cansei. Qual a necessidade que eu tenho de alguém concordar comigo? O que muda a minha vida? A vaidade de dizer, aplaudiu, não aplaudiu, estou zangado. Me elogiou, estou feliz. Reclamou de mim, estou zangado. Nesse mundo estreito que eu gostaria de viver. Claro que eu conheço esse mundo, mas é esse mundo estreito que eu gosto de viver. Eu não gostaria de viver nesse mundo. Eu gosto de viver num mundo em que eu estou centrado no meu próprio coração. E a partir dele eu digo, alguém pode não gostar, eu peço desculpas se ofendi. E alguém pode gostar, e eu fico feliz, porque a pessoa pode aproveitar alguma coisa, assim como eu aproveito coisas do que os outros me dizem. O que alguém me diz, eu quero aproveitar também. E viver aí é muito melhor. Então, a provação que os ímpios ou as estruturas narcísicas malignas impõem ao ego, que diz que o Senhor o livrará, deve ser provada. É uma provação, deve ser uma prova mesmo, uma provação. O ego precisa ser capaz de suportar a tensão, o assédio, a sedução. E mesmo não tendo a experiência dos sentidos que lhe confortam com a presença, mas pelo contrário, a vivência da ausência, ainda assim ficar aí. E permitir que, olha o que eu vou dizer, permitir que a angústia faça o trabalho dele. Se não houver uma reação a isso, haverá uma natural descoberta do bem. Haverá um acréscimo extraordinário na consciência, no sentido de ter compreendido o acontecimento. No versículo 19 final, temos o ímpio dizendo, vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade. Sensacional, né? Você não está falando que tu é filho de Deus, meu querido? Vamos ver se você é. Eu coloquei meu carro aqui na tua vaga. E agora? Você vai se encher de razão, é isso? Precisa ir muito, né? Não precisa estar deprimido, não. Coloquei o carro na tua vaga.
chegou no shopping, ia colocar naquela vaga, aí o cara veio e entrou. E agora? Você acha que essa meditação tem que ir para o deserto, é isso? Precisa fazer um retiro de 1 semana num lugar longe do mundo? Longe do mundo? A nossa questão é o mundo. A nossa questão é o mundo, não é longe do mundo. Longe do mundo parece fácil. E as outras seduções, né, que arrancam de você volúpias impensáveis? E se essa for uma aprovação importante na sua vida? Trato pessoas com transtorno bipolar que na fase maníaca faz inveja a Dioniso, né? Faz inveja a Dioniso. E agora? Como é que a pessoa vai suportar a sedução de Dioniso ou dessa estrutura arquetípica que inunda o corpo daquela pessoa, criando sincronicidades inacreditáveis, inclusive. Inacreditáveis as sincronicidades, né? Eu costumo dizer que o demônio é profissional. Impressionantemente profissional. Cumpre a função dele de uma maneira irrepreensível. Tivemos que dar uma nota para o demônio, é 10. Ou seja, está sempre presente na hora que precisa estar presente. E qual é a hora? Você está vulnerável, né? Quando você está vulnerável, é aí que é o momento. Por que é aí que é o momento? Porque é aí que você é desafiado, no português bom, fazer das tripas coração, é aí que você é desafiado a estruturar, consolidar o seu ego completamente. E essa consolidação só pode acontecer frente à tentação, ou frente à sedução da estrutura narcísica, ou frente ao ataque da pulsão de morte, né? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, meu Deus do céu. Se não for aí, se você está no deserto, qual é a tentação que você tem lá, a não ser os seus demônios interiores? Ou a sua sombra, diria Jung. Não é incrível essa leitura? Vamos pôr a prova com ofensas, né? Se é sensível, aquela pessoa que você julga menor do que você, tratou você mal, é isso? E você naturalmente está identificado com uma opção de coisa, com as suas personas, né? Que você é isso, é aquilo, né? Desrespeitoso para comigo. Essa não é a nossa questão. Essa é a questão do mundo. A questão espiritual é outra questão. É um desafio de outra natureza. Ali onde o mundo reage de uma maneira, o homem espiritual reage de outra maneira. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Lembra da paciência? Vamos condená-lo à morte vergonhosa, né? Tem que ser vergonhosa, a morte tem que ser vergonhosa. Por quê? Porque é o narcisismo que nos sustenta. Nossa nunca resolvida vaidade que nos sustenta. A gente quer ser humilde por causa da vaidade. Quer ser rico por causa da vaidade. Quer ser bonito por causa da vaidade. Quer ser estudioso por causa da vaidade. Quer ficar malhando ali na academia por causa da vaidade. Quer ficar bronzeado por causa da vaidade. A roupa bonita, vaidade. Nós somos pura vaidade, né? Isso é ótimo, isso não é ruim. Mas isso pode subir a nossa cabeça, né? E pode fazer com que a gente ache que a gente é superior a outra pessoa. Então, a vergonha, na verdade, quando o ímpio ou a sombra diz aqui, vamos condená-lo à morte vergonhosa, está prestando um favor
um favor ao ego. E que favor é esse? É através dessa morte vergonhosa que você elabora o narcisismo. Porque aí você se dá conta de que você não é, nunca foi e nunca será nada do que você imaginou que você era. Que você nunca foi isso. Que você é uma pessoa humana. Somente um ser humano sujeito a todas as vicissitudes pelas quais todos os seres humanos podem passar a qualquer momento. Não tem segurança de nada. A vergonha é a vergonha de um ego que se julgou superior a tudo, se julgou um Deus, na verdade. Tem que ser vergonhoso por causa disso. Aí está a contribuição da sombra. Para que você aceite essa vergonha e, ao aceitar essa vergonha, descubra que nunca teve motivo para se achar superior ou melhor do que o outro. Nunca tive motivo real. Era só uma ilusão. Percebe então a relação de solidariedade entre a sombra e a transformação da consciência e a integração de conteúdos psíquicos, ampliando a consciência para a própria autocompreensão? Percebe que uma coisa não pode viver sem a outra? Então, não amaldiçoe seus demônios, não. Não amaldiçoe a sua sombra, não. Procure compreender isso. Procure entender por que você está sofrendo agora. Procure entender a mensagem que esse sofrimento traz para você. Não se julgue demasiadamente fraco, não se julgue demasiadamente injustiçado. Pelo contrário, você está sofrendo, se julgue privilegiado. Tem uma mensagem para você. O inconsciente tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você. O Self tem uma mensagem para você. E que mensagem é essa? O Self quer que você seja quem você foi destinado a ser. E o Self não desistirá enquanto não realizar o seu desejo. O desejo de tornar você quem você verdadeiramente é. Essa é uma maneira boa de a gente encarar os nossos sofrimentos, considerando-se que todo ser humano sofre. E se todo ser humano sofre, o sofrimento não pode ser entendido como uma patologia, mas sim como uma oferta do Self, como vimos aqui no livro da sabedoria. Que Deus abençoe o nosso dia, o nosso domingo.